Olá pessoal do sétimo ano, professor João aqui na área. Gravei esse vídeo para que vocês possam usar ele como ferramenta de estudo, ok? Então prestem bastante atenção no vídeo, vejam, revejam. Então, mais do que uma aula, isso aqui é uma forma de vocês aprenderem a estudarem sozinhos também. Então, o que acontece, pessoal? Na matemática, por convenção, nós não costumamos deixar raízes nos denominadores das nossas frações. Lembrando que uma fração ela tem numerador, que é a parte de cima, e denominador, que é a parte de baixo. Então, nas aulas seguintes, nas aulas que estão na nossa apostila, nós temos 4 aulas, que vai da 135 a 138, que vão ser todos os possíveis casos de nós, retirarmos essas raízes dos nossos denominadores. Então, eu separei aqui um exemplo praticamente de cada caso, quando nós temos raízes comuns, raízes com índices diferentes, raízes com índice diferente e potência, duas raízes e o último caso de 3 raízes. Então já assistam esse vídeo com a apostila em mãos, pausando e fazendo os cálculos juntos comigo. Porque no último slide vocês verão que nós teremos a nossa tarefa, ok? A tarefa, vou pedir para que vocês resolvam subquestões daquelas aulas, além das que eu já resolvi, ok? Então, tudo isso que eu pedi para vocês vai ser além das que eu resolvi, ok? Por quê? Ok? Além das resolvidas no vídeo. Porque as que eu resolvo, pode acontecer de vocês só copiarem. Então, eu quero que vocês pensem e resolvam. Que depois eu posto para vocês a correção das aulas, e ajudo vocês em sala de aula. A data de entrega para isso tudo será no dia 17/11, sendo ou no portal ou presencialmente. Não aceitarei essa tarefa após essa data. Então, esse início de vídeo é para vocês estarem cientes do que a gente vai ver e até para vocês avisarem os amigos de vocês. Coloquei até o Rick aqui, ó. Abram o olho. Vamos lá, todo mundo prestando bastante atenção, ok? Sem preguiça, nada de falar, nossa, mas matemática é muito difícil. Pessoal, por que em todas as aulas eu coloquei esse resumo? Porque, como eu sempre digo nas minhas aulas, esse resumo nos ajuda a entender o que a gente tem que fazer. Então, prestem atenção. Olha o caso quando a gente tem apenas uma raiz embaixo. Todas as vezes que a gente tem uma raiz embaixo, nós vamos fazer o seguinte método. Eu vou pegar a minha fração que tem a raiz e vou multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número que estava no denominador. Se vocês pensarem, raiz de 15 dividido por raiz de 15, tudo isso aqui é a mesma coisa que o número 1, porque a divisão de uma abobrinha pela mesma abobrinha é 1, como divisão de 2 por 2 dá 1. Então, isso a gente não está mexendo com nenhuma validade da nossa equação matemática aí. Estamos fazendo todos os cálculos corretamente. Então, pessoal, percebemos o quê? Que no exemplo da A e nos outros exemplos que nós tivemos apenas uma raiz quadrada no denominador, para tirarmos ela da raiz, sumirmos com esse denominador raiz aqui, basta eu multiplicar por raiz de 2 em cima e raiz de 2 embaixo. Fácil assim, professor? Sim, galera. E vocês vão usar muito no oitavo, nono, primeiro, segundo, terceiro. Então, aqui basta vocês fazerem o quê? Multiplicarem. 3 vezes a raiz de 2 vai ficar assim, 3 raízes de 2. Porque não tem como multiplicar o 3 por 2. Porque são coisas diferentes. Um número e uma raiz. Raiz de 2 vezes raiz de 2, nós mantemos a raiz e multiplicamos o número. 2 vezes 2, 4. Ou eu poderia colocar que é 2 ao quadrado, já que 2 ao quadrado representa a multiplicação do 2 duas vezes.
Então, se eu tenho uma raiz quadrada de um número ao quadrado, eu posso falar que eu tiro esse número da minha raiz. Então, ficaria 3 raízes de 2 sobre 2. Então, o intuito dessa aula é a gente treinar a racionalização dessas frações, que é tirar a raiz do denominador. Só isso. Tirei a raiz aqui de baixo, acabei minha continha. Então, mesma coisa, ó. Aqui eu tenho 3 sobre raiz de 3. Mesmo procedimento. Vou multiplicar por quem está aqui embaixo, em cima e embaixo, ó. Raiz de 3 e raiz de 3. Então, vai ficar menos 3 vezes raiz de 3. Ou se vocês pensarem, se eu tenho uma fração negativa vezes outra positiva, isso aqui vai resultar em algo negativo, porque negativo com positivo é negativo. 3 vezes raiz de 3, 3 raízes de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, mantemos a raiz, fazemos 3 vezes 3, colocaremos o 9 aqui. Ou, para a gente já ir se acostumando nos outros exemplos, eu tenho 3 ao quadrado. Então, a gente pega em cima, vai ficar, né? Deixa eu colocar o sinal de menos, que a gente não pode esquecer. Então, vai ficar menos 3 raízes de 3 em cima, e embaixo a raiz quadrada de 3 ao quadrado, o 3 sai da raiz. Por isso que quando a gente fala que a gente multiplica uma raiz por ela mesma, o número sai da raiz. Porque matematicamente falando, vocês podem ver que o 3 ao quadrado é 9. E a raiz de 9 seria o 3. E a gente pode cancelar, porque todas as vezes que a gente tem uma raiz quadrada, não está escrito, mas o índice dela é o número 2. Então, onde que a gente cancela o 2 com 2 e o número sai. Veja que eu poderia deixar minha resposta assim, ou simplificar. Se eu tenho 3 raízes de 3 dividido por 3, se eu simplifico, resta apenas a raiz de 3. Então, veja, galera, que é bem simples. Tem uma raiz quadrada embaixo, multiplico pelo mesmo valor e em cima e embaixo que eu vou conseguir retirá-la. Como segue aqui esse exemplo 1 e o exemplo A. Nossa, professor, e para mim fazer as outras aqui? Onde que eu não tenho mais uma raiz quadrada, eu tenho uma raiz cúbica. Basta eu pegar então e multiplicar, professor, por uma raiz cúbica de 3 em cima e uma raiz cúbica de 3 embaixo, como que eu fiz ali anteriormente? Quase isso. Prestem atenção. O meu exemplo aqui, ele me mostra, ó, se eu tenho aqui, ó, 14 sobre uma raiz cúbica de 7, para eu resolver, ó, eu vou multiplicar em cima e embaixo, sim, por uma raiz cúbica de 7. Só que eu vou precisar, ó, ver o seu expoente. Porque da outra vez eu não colocava ninguém no expoente do número, e dessa vez ele colocou. Por quê, pessoal? Pensem o seguinte. Depois que eu fizer minha multiplicação, eu faria assim, ó, raiz cúbica de 3 vezes raiz cúbica de 3. Pelo que eu ensinei para vocês, multiplicação de raízes de mesmo índice, mantemos a raiz e multiplicamos os números. 3 vezes 3 daria o quê? 3 ao quadrado. E eu não conseguiria cancelar o 3 com o número 2. Eu preciso que o meu expoente seja o mesmo número do índice. Então, pensem comigo. Quando não tem ninguém no expoente aqui desse 3, é a mesma coisa do número 1. Então, você pensa, poxa, que número que eu tenho que colocar no expoente para que a hora que eu somar o meu expoente aqui com esse número 1, dar o número 3. Mas por que tem que dar o número 3, professor? Porque é o mesmo número que está no índice. Então, veja que esse 1 não estará escrito aqui e você terá que pensar o seguinte: qual número eu somo com o expoente desse número 3 e dá o índice aqui? Então, a gente pega aqui e a gente vê que tem que ser o número 2. Porque a hora que eu fizer aqui, ó, eu tenho uma raiz cúbica de 3 vezes uma raiz cúbica de 3 ao quadrado. Então, a hora que eu mantenho a raiz e multiplico os números, seria a mesma coisa de fazer assim, ó, 3 vezes esse 3 ao quadrado. Então, no final das contas, isso viraria, ó,
potências de mesma base se multiplicando, ó, 3, quando não tem ninguém, é a mesma coisa que 1, vezes 3 ao quadrado, virariam 3 elevado a 3, que nós conseguiríamos cancelar, restando aqui embaixo, então, apenas o 3. E na parte de cima, professor, você faria normal. 2 vezes uma raiz cúbica de 3 ao quadrado, vai ficar 2 raízes cúbicas de 3 ao quadrado. Para melhorar, né, ficaria assim, ó, 2 raízes cúbicas. Quanto que é 3 ao quadrado? 9. Então, a nossa resposta seria 2 raízes cúbicas de 9. Então, pessoal, vejam que isso aqui é só um método. Eu não tenho que fazer contas difíceis. É só fazer um procedimento. Então, de novo, ó, eu tenho um exemplo. O exemplo me mostra, ó, eu quero cancelar o meu índice com o expoente. Mas como que eu cancelo? Quando eles são iguais. Quando o índice da minha raiz é igual ao meu expoente, eu consigo cancelar. Por isso eu tenho que pensar no número que eu vou colocar. Então, a mesma coisa aqui, ó, mesmo caso. Vou multiplicar aqui, ó, para racionalizar, por raiz cúbica de menos 2 em cima e raiz cúbica de menos 2 embaixo, já que era raiz cúbica. Só que eu devo pensar, se eu multiplicar, quem está no expoente desse 2 é o número 1 e quem está no expoente desse 2 é o número 1. E o 1 mais 1 não dá o meu índice, que é 3. Então, eu preciso repensar qual que é o índice que eu vou pôr aqui nos que estão em amarelo. Se aqui é 1, para eu chegar no 3, faltam 2 unidades. Então, eu tenho que colocar o expoente 2 aqui e o expoente 2 aqui. Justamente para quê? Para a hora que eu fizer a minha multiplicação é de raízes. Mantenho a raiz e multiplico quem está dentro. Ou seja, o menos 2, que é a potência 1, vezes o outro menos 2, que eu vou colocar na potência ao quadrado. Certo? Vejam aqui que a gente deve colocar um parênteses para não haver confusões. Então, aqui vai ficar, ó, em cima agora 2 vezes raiz cúbica de menos 2 ao quadrado, vai ficar 2 vezes a raiz cúbica de menos 2 ao quadrado. Ok? Veja que eu tinha esquecido de colocar o parênteses, então eu coloquei agora. Pelas continhas que nós conhecemos, ficaria então, ó, 2 vezes uma raiz cúbica menos 2 ao quadrado, menos 2 vezes menos 2 vai virar mais 4. E aqui, ó, vai virar uma raiz cúbica de menos 2, aí você pensa, 2 elevado a 1 vezes 2 elevado ao quadrado, potências de mesma base se multiplicando, mantenho a base e somo os expoentes. Então, aqui vai virar 3. Cancelo esse 3 com o meu expoente. Temos, então, que vai ficar 2 raízes cúbicas de 4 dividida por quanto? Pelo o menos 2, já que a gente cancelou. Professor, eu posso cancelar? Pode, mas cuidado com o sinal. O de cima é mais, o de baixo é menos. Mais com menos, menos. Aí você cancela os dois, sobra apenas uma raiz cúbica de 4. Professor, se eu não simplificar, tem problema? Não tem problema. Eu quero que você consiga racionalizar. Já ficarei feliz. Nossa, professor, mas eu achei um pouco complicado esse outro jeito aqui, né? O primeiro jeito é bem fácil, é só multiplicar pela raiz em cima e embaixo. Mas quando eu tenho um índice diferente, eu tenho que ficar pensando nesse expoente. Explica de novo? Vamos lá. Por sorte, a aula 135 ela é bem parecida com a aula 136. Já que a aula 136, ó, ela usa só raízes com índices diferentes e potências com índices diferentes. Então, vamos praticar aqui. De novo, ó, usando a nossa dica. O próprio resumo diz, ó, se você quer racionalizar, ó, você tem uma raiz quarta do número 6, ou uma raiz do índice 4 do número 6. Põe outra raiz do índice 4 em cima e
embaixo, e olha lá que legal. Pense no expoente, ó, veja que aqui era o número 1. Então ele está falando assim, ó, qual que é o número que falta para o 1 chegar no 4? Por isso que ele faz 4 menos 1. O 4 menos 1 aqui, pessoal, a gente já deve sacar que é o 3. Então, vamos esquecer essa explicação confusa e vamos ver aqui, ó. Pega aqui, ó. Vou multiplicar. Então, gente, é só pausar o vídeo, ver de novo, refaz. Sejam confiantes. Então, vai ficar aqui, ó, o risco. Se era uma raiz quarta, põe raiz quarta em cima, põe raiz quarta embaixo. Se era o número 2, põe o número 2 aqui, número 2 ali. Veja, quem que é o expoente que está ali na raiz da minha fração original? Aqui, ó, o expoente desse 2 aqui é o número 1. Então, eu preciso de um número que eu some com esse meu número 1 e se torne o número 4. 1 mais quem dá 4, pessoal? Isso mesmo, vocês sussurraram aí. 1 mais 3, ó. Então, se eu pôr agora o expoente 3, vai funcionar. Por quê? Porque eu pego e faço a multiplicação correta, ó. 2 vezes uma raiz quarta de 2 ao cubo vai ficar 2 raízes quarta de 2 ao cubo, porque não se mistura. Mas uma raiz quarta vezes outra raiz quarta, nós mantemos a raiz e multiplicamos os números. Então, ali tem um 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a 3. Então, aqui em cima vai sobrar assim, ó, 2 raízes quartas de 2 ao cubo dividido por uma raiz quarta. 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a 3 vai dar 2 elevado a 4, porque eu montei uma base e somos meus expoentes. Olhem só, esse expoente 4 posso cancelar com uma raiz de quarta. Então, vai sobrar 2 raízes quartas de 2 ao cubo sobre 2, já que o 2 saiu da raiz. Agora eu posso simplificar, ó. Esse 2 eu cancelo com esse 2, resta apenas uma raiz quarta de 2 ao cubo. Só que 2 ao cubo, pessoal, é 2 vezes 2 vezes 2. 3 vezes, que é a mesma coisa que o nosso número 8. Então, a nossa resposta final seria essa ou a de cima. Aí alguns alunos se perguntam, professor, se eu já conseguir fazer desse passo aqui para esse, eu posso fazer? Pode, mas cuidado, façam com atenção aí. Beleza, vamos praticar em mais uma. Vou pegar aqui, ó, tenho esse cara aqui, eu quero tirar a raiz do meu denominador. Então, vou pôr aqui a raiz. Então, se era uma raiz do índice 8, coloco aqui, ó, raiz do índice 8, raiz do índice 8. Se era o número 3, põe o número 3 aqui, número 3 aqui. Aí vai aquela pergunta que eu estou ensinando para vocês desde o início do vídeo. O meu expoente aqui, ó, é o número 5. 5 mais quem se torna o número 8? Isso, pessoal. 5 mais o número 3. Então, o expoente que eu devo pôr aqui é o número 3, que é o que falta para esse expoente aqui se igualar com o índice. Então, vai ficar assim, ó. Vou fazer de outra cor para não confundir nossa cabeça ali, porque já tem um verde, né? Vou fazer de branco agora, que o branco destaca. Então, vai ficar aqui, ó. 3 vezes uma raiz oitava de 3 ao cubo vai ficar 3 vezes a raiz oitava de 3 ao cubo. E embaixo, se eu tenho uma raiz oitava vezes outra raiz oitava, eu mantenho a raiz oitava e multiplico quem está dentro, que é o 3 elevado a 5 vezes o 3 elevado a 3. Então, pessoal, vejam, na parte de cima vai ficar 3 vezes uma raiz oitava de 3 ao cubo. Mas quem já quiser escrever, 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3. O 3 se multiplicando 3 vezes, que vai dar 27. E embaixo ficaria uma raiz oitava de 3 elevado a 8, já que eu mantenho a base aqui e somo os meus expoentes. Vejam que sempre o objetivo, pessoal, é deixar a potência igual ao índice. Por quê? Porque agora eu cancelo os dois e o meu número sai da raiz. Então, fica 3 raízes oitavas de 27 sobre 3. Veja que eu racionalizei.
Eu tirei a minha raiz do denominador. Agora que eu tenho 3 em cima e 3 embaixo, eu posso cancelar e sobra apenas uma raiz oitava de 27. Então vejam, galera, já fiz vários exemplos aqui justamente para vocês poderem consultar e verem os exemplos. Então, ó, expliquei a aula 135 com 4 exemplos e vou querer que vocês façam mais 4. Eu expliquei a aula 136 com 2 exemplos. E pelo que eu anotei aqui, ó, vou querer mais 2 para vocês praticarem, tudo bem? Mais 2. Pausem o vídeo agora, vão tomar uma água e vamos ir para a aula 137. Voltou? Bebeu a aguinha lá? Fechou. Veja que agora, galera, a gente tem um outro problema. Eu não tenho apenas uma raiz no meu denominador. Aqui eu tenho 2. E elas podem estar se subtraindo ou se somando. E no numerador, que é a parte de cima, só Deus sabe quem vai ser. Então pensem comigo. Nós vamos seguir o método. De novo, ele deixa um exemplo para nós. Ó. Quando eu tenho aqui embaixo a subtração de 2 números, eu vou pegar, eu vou multiplicar pelos mesmos 2 números. Ó, era a raiz de 2 e o menos 5. Então, eu vou pegar a raiz de 2 e o 5, a raiz de 2 e o 5. Só que ao invés de eu colocar o sinal de menos, eu vou colocar o sinal de mais. Também, se eu pegar a parte de cima, que é esse cara, e dividir por esse, dá o número 1. Então, nós estamos nada mais, nada menos que multiplicando por 1. Não estou fazendo nenhuma atrocidade matemática, né? Pitágoras aí pode ficar sossegado no seu túmulo. Então, aqui, pessoal, é uma técnica. Então, um matemático percebeu que se nós fizéssemos isso, daria certo para tirar a raiz. Veja que esse número aqui, no final das contas, se transformou nesse. Ou seja, um número sem a raiz no denominador. E vai ser o que nós iremos fazer. Então, se eu quero tirar a raiz aqui de baixo, eu vou usar a técnica. Dessa vez, ó, veja que sempre eu uso as raízes. Então, eu vou pegar a raiz de 5 e a raiz de 3. Vou pegar a raiz de 5 e também a raiz de 3. Só que antes aqui, como que era menos, agora eu vou colocar o sinalzinho de mais. Fechou? Isso. Aí a gente vai pegar aqui agora e fazer a multiplicação desses termos. Mas por que o senhor está pondo parênteses? Para vocês não esquecerem que aqui a gente tem 2 pontos de vista para resolver. O primeiro ponto de vista é utilizando os produtos notáveis, que nós aprendemos lá no primeiro bimestre. O segundo ponto de vista é realizar a propriedade distributiva. Então, por enquanto, galera, eu tenho uma vezes isso. Uma vezes isso continua sendo o isso. Aí embaixo eu tenho o que nós chamamos do produto da soma pela diferença. É um produto notável. Todas as vezes que eu tenho os mesmos números somando, se multiplicando, com eles se subtraindo, isso sobra só o quê? O primeiro ao quadrado menos o nosso segundo ao quadrado. Onde que a gente fala informalmente assim, que se uma raiz quadrada está elevada ao quadrado, a gente cancela a raiz com ao quadrado, sobra só o número 5. Tudo porque é aquelas propriedades matemáticas. E se aqui eu tenho uma raiz quadrada de novo ao quadrado, sobraria apenas o número 3. E ali embaixo, ó, raiz de 5 mais raiz de 3. Se eu terminar minha continha, vai ficar então raiz de 5 mais raiz de 3, 5 menos 3, tudo isso sobre o número 2. Ô, professor, e se eu quisesse fazer a propriedade distributiva? Então, você vai pausar o vídeo, entender o que eu fiz aí. E eu vou apagar para a gente fazer a partir da propriedade distributiva, para vocês verem que a gente vai chegar no mesmo resultado. Porém, nos meus vídeos, eu vou usar os produtos notáveis, pois já era para vocês estarem afiados aí.
Então, embaixo, se eu não tivesse usado o meu produto notável, eu ia ter que fazer aqui, ó, raiz de 5 vezes outra raiz de 5. Raiz vezes raiz, eu mantenho a raiz e multiplico os números. 5 vezes 5, 5 ao quadrado. Vai pegar raiz de 5 vezes raiz de 3. Eu mantenho a minha raiz e multiplico os números. 5 vezes o 3 daria 15. Aí agora eu faço a segunda parte aqui. Eu pego menos raiz de 3 vezes mais raiz de 15. Menos com mais, menos. Raiz de 3 vezes raiz de 5, mantém a raiz e faz o número de dentro multiplicando. 3 vezes 5, 15. E por fim, menos raiz de 3 vezes mais raiz de 3. Menos com mais, menos. Raiz de 3 vezes raiz de 3, mantém a raiz, faz 3 vezes 3, que é 3 ao quadrado. Se vocês agora perceberem, a parte de cima fica idêntica, porque a gente multiplicou por 1. E ali embaixo, ó, eu tenho mais raiz de 15 com menos raiz de 15. Se eu tenho um valor positivo e o mesmo valor negativo, eu devo e tenho. Eles se cancelam. Raiz quadrada de um número ao quadrado, sobra só o 5. Menos raiz quadrada de um número ao quadrado, sobrará só quem também? O 3. Onde que a gente chega no mesmo resultado de raiz de 5 mais raiz de 3 sobre 2. Façam o que vocês preferirem. Mas eu ficaria mais feliz se fizessem o produto notável. Continuando nessa pegada, vamos fazer então o mesmo exercício, só que agora eu tenho um maisinho embaixo. Então, vou fazer o mesmíssimo procedimento. Pegarei e farei uma multiplicação em cima e embaixo. Copio ali, ó, raiz de 2, raiz de 3. Embaixo, raiz de 2, raiz de 3. Se aqui era mais, colocarei um menos, porque essa é a nossa técnica. Então vejam, galera, a gente tem que ir montando o nosso arsenal na cabeça. Feito isso, pessoal, eu vou fazer a multiplicação. Então vejam aqui que é legal a gente colocar um parênteses para a gente não esquecer. E a gente começa sempre ali pela parte de cima. Então eu vou fazer aqui, ó, eu tenho a raiz de 3 vezes esses números. Então eu vou ter que fazer a raiz de 3 vezes a raiz de 2. Veja, galera, aqui, ó, eu vou só colocar o que a gente está fazendo, ó, raiz de 3 vezes uma raiz de 2. E aqui, ó, é esse aqui. Mais raiz de 3 com menos, então mais com menos fica menos. Uma raiz de 3 vezes outra raiz de 3. Só para vocês verem a regra mais a fundo. E embaixo a gente vai pegar a mesma coisa. Dessa vez eu não vou fazer distributiva. Eu tenho mais uma vez o produto da soma, vejam só, o produto da soma pela diferença. Lembrem que a multiplicação de frações é uma multiplicação reta. Então, o que eu fiz aqui anteriormente foi isso. Se eu estou multiplicando, eu multiplico de cima com de cima e de baixo com de baixo. Então, isso resultaria no quê? Raiz de 3 vezes raiz de 2, eu mantenho a raiz e multiplico o número. Então, ó, 2 vezes 3, 6. Raiz de 3 vezes outra raiz de 3, mantenho a raiz e multiplico o número. 3 vezes 3, eu poderia colocar tanto 3 ao quadrado ou 9. Tanto faz, mas eu estou colocando 3 ao quadrado para vocês acostumarem. E aqui embaixo é o produto da soma pela diferença. Então, vai sobrar quem? O primeiro ao quadrado menos, por causa do produto notável, o segundo ao quadrado. E a gente viu que realmente acontece isso que a gente fez ali agora mesmo, a propriedade distributiva. Então, veja, se eu tenho uma raiz quadrada de um número ao quadrado ou uma raiz quadrada ao quadrado, dos dois jeitos eu consigo cancelar o meu número, né, com a raiz ali. Então, vai sobrar em cima raiz de 6 menos. Cancela a raiz quadrada com o expoente 2, sobra o 3. Aqui, cancela a raiz quadrada com o expoente 2, sobra o número 2. Menos, cancela a raiz quadrada com o expoente 2, o número 3. Então, sobrou assim, pessoal, ó, raiz de 6 menos 3 sobre 2 menos o 3, sobrou menos 1. Terminei, professor? Yes, você terminou. Mas e se eu quisesse
Esse 1 aí não dá para dividir, professor? Dá, mas cuidado nessa hora. Todos os números divididos por 1 continuam a ser ele mesmo. Porém, era por menos 1. Então, o cara que era mais vai virar menos. E o cara que era menos vai virar mais. Justo porque era uma divisão por menos 1. Vocês devem estar escutando o carro da pamonha passar aí. Pessoal, eu sei que o vídeo já está um pouquinho comprido, mas vocês vão assistir, vocês vão pausar, né? Eu vou verificar a quantidade de acessos. Falta apenas uma parte. E essa aqui é o exercício maior, vamos dizer assim. E eu pedi para vocês fazerem só mais um dele. Então, os principais eu pedi uma quantidade maior. E o último eu pedi só mais um. Porque esse último, assim, putz, professor, tem 3. Nós, na matemática, a gente sempre aprendeu a fazer a conta de 2 em 2. Se eu falar assim, ó, 2 mais 3 mais 5. Você não faz tudo de uma vez, você faz 2 mais 3, 5. 5 mais 5, então vira o 10. E a gente vai fazer o mesmo procedimento aqui. Então ele nos mostra aqui no resuminho que quando eu quero racionalizar, eu vou transformar esses 3 elementos em apenas 2. Mas como que eu faço isso, professor? Com o uso dos parênteses. Esse era um, esse era outro, esse era o terceiro. Na hora que eu coloco os parênteses, eu considero todo mundo que está no parênteses como 1 e o outro como o segundo elemento. Então eu volto a ter 2. E eu vou usar a mesma técnica. Eu copio o primeiro, copio o segundo, ó, e só troco o sinal do meio. Antes era menos, ó, depois seria mais. Vou resolver essas contas matemáticas e vou reduzir de 3 raízes para 2. Aí terei que fazer mais uma vez o método. Mantenho onde que era mais, agora coloquei menos. Então, eu vou aplicar esse método aqui que nós aprendemos da aula 137 2 vezes. Então, vamos lá. Primeiro passo de todos. Vou pegar a minha fração e vou pegar aqui, ó, se eu tinha 3 elementos, eu vou colocar um parênteses. Vou colocar um parênteses juntando sempre os 2 primeiros elementos, mais o terceiro. Então, sem querer, meio que eu amarrei uma corda nesses 2. Então, não tem mais 3 elementos, eu só tenho 2. Quem está dentro do parênteses e quem está fora. E como nós aprendemos, para racionalizar agora, então, eu multiplicarei pelo mesmo número em cima e embaixo. Quem será o número? O primeiro que aparece ali em cima e o segundo, que é o raiz de 3. O primeiro que aparece aqui agora embaixo e o segundo, que é o raiz de 3. Se era mais aqui no meio, agora eu venho aqui e coloco quem? O menos. Pronto, pessoal. Vou fazer o mesmo procedimento. Não se esqueçam que dessa vez, ó, embaixo eu também tenho o produto da soma, esse mais esse, vezes a diferença, que é esse menos aquele. Então, no final das contas, isso aqui vai ficar assim, ó, só para vocês terem uma noção, tá? Uma vezes todo aquele cara ali de cima vai continuar o pessoal de cima. 1 mais raiz de 2 menos a raiz de 3. Aqui embaixo eu tenho o produto da soma pela diferença. Sempre no produto da soma pela diferença vai ficar, então, o primeiro ao quadrado menos o segundo que aparecer ao quadrado. Feito isso, então, a gente vai ter que ter paciência e resolver. Então, vamos alternando para o próximo slide. Então, vamos lá. Na parte de cima vai restar, então, o 1. Opa, fiz arte. Deixa eu projetar mais uma vez. O 1 mais o raiz de... vou pôr em vermelho. Então, 1 mais o raiz de 2 menos o raiz de 3. Veja que não tem mais necessidade de deixar ele no parênteses. Professor, tem jeito de juntar alguém aí? Não, não tem como misturar. E embaixo sobrou, então, o 1 mais raiz de 2 ao quadrado. E ali, a raiz de 3 ao quadrado, que a gente já sabe que pode cancelar, restando apenas o menos 3. Veja que, de novo, vocês caíram num produto notável.
Olha a mate B aí aparecendo várias e várias vezes. Isso aqui é uma soma ao quadrado, onde que eu tenho o meu primeiro elemento e eu tenho o meu segundo elemento, onde que fica assim, então, ó, primeiro ao quadrado mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, lembrem disso, mais o meu segundo ao quadrado. Então, tudo isso que eu fiz em branco foi para desenvolver o nosso produto notável. Menos o número 3 estava dando bobeira ali. Então, em cima vai ficar o 1 mais a raiz de 2 menos a raiz de 3. Agora eu vou resolver a parte de baixo. 1 ao quadrado, 1. Ok? Ó, foi esse aqui. 2 vezes 1 vezes raiz de 2 vai dar 2 raízes de 2. Raiz de 2 ao quadrado, corta a raiz com o quadrado, sobra só o número 2. Menos quem? O 3. E ali em cima tem o quê? 1 mais raiz de 2 menos raiz de 3. Vejam que engraçado, pessoal. Lá embaixo vai ficar assim, ó. Vamos escrever em cima primeiro. 1 mais raiz de 2 menos raiz de 3. E aqui embaixo, pensem comigo. Eu tenho o número 1 mais o número 2. Isso dá 3. E se eu tenho menos 3, todos eles vão se cancelar. E embaixo vai sobrar só 2 raízes de 2. Que bom que sobrou só uma raiz agora, porque é mais fácil. Para eu tirar essa raiz aqui embaixo, é uma raiz quadrada, não é? Então, pelo que nós aprendemos lá na primeira aula, se eu tenho uma raiz quadrada embaixo, basta multiplicar por ela mesmo em cima e embaixo. Então, ó, se eu tenho uma raiz quadrada de 2, para eu tirar ela da parte aqui de baixo, basta eu multiplicar em cima por raiz de 2 e embaixo por raiz de 2. Mas, professor, e o número? Não preocupa com o número, galera. Porque a gente tem que preocupar com a raiz. Então, a gente vai fazer ali, ó, embaixo a multiplicação, ó, vai ficar assim, ó, 2 raízes de 2 vezes outra raiz de 2. E em cima vai ter que fazer a propriedade distributiva. Uma vez a raiz de 2, raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, vai ficar lá, raiz de 2 vezes outra raiz de 2. Menos raiz de 3 vezes mais raiz de 2 vai ficar o quê? Menos raiz de 3 vezes raiz de 2. Veja que eu escrevi para ficar mais fácil vocês enxergarem. Quem já conseguir fazer direto não tem problema. Que vai sobrar assim, ó, raiz de 2 mais raiz de 2 vezes raiz de 2. A gente já sabe que o 2 vai sair da raiz, mas vai ficar assim, ó, raiz de 2 ao quadrado. Raiz de 3 vezes raiz de 2, mantém a raiz, 3 vezes 2, 6. Então, vocês têm que praticar isso aqui. Mesma coisa embaixo, ó, 2 vezes raiz de 2 vezes outra raiz de 2, o 2 sairá da raiz, mas vamos manter a formalidade. Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai virar raiz de 2 ao quadrado. Então, nos finalmente, em cima sobrou raízes de 2, cancela a raiz com expoente, mais número 2, menos a raiz de 6. E embaixo sobrou 2 vezes, cancela expoente com raiz, o número 2. Então, para finalizar e ficar bonitinho, a gente deixa que sobrou mais o número 2, mais a raiz de 2, menos a raiz de 6. E 2 vezes 2 sobre o 4. Pelo amor de Deus, hein? Não me cancelem esses dois assim, já que temos somas e subtrações em cima. Mas, professor, por que você inverteu a ordem? Só para ficar bonito. Lembra que na adição não tem problema da gente fazer isso. Pessoal, então eu fiz aqui, ó, nesses tempos que nós ficamos no nosso vídeo, muita coisa das nossas aulas. Foi uma explicação legal. Então, por favor, assistam e pratiquem. Porque eu só vou tirar dúvidas. Porque isso aqui é a mesma coisa da gente estar lá na sala e eu tirar e explicar para vocês. Então, na hora que vocês tiverem as dúvidas, eu ajudo vocês. Ok? Um grande abraço do professor João. Ok? E bom dia, bom feriado, boa noite, boa tarde. Depende do horário que você está assistindo aí. Ok? Abraço. Até mais.